Então, aqui falando de assíntotas, né? As retas que são as retas indicadoras de tendência, né? A função tende a um comportamento mais linear, mais simples, em certas circulações. Então, pode ser no limite indo para infinito, para menos infinito. Essas retas assíntotas podem ser verticais, horizontais ou inclinadas. Então, a gente tem exemplos aqui de vários desses casos. Mas aqui é mais a ideia da gente reconhecer, né? De você olhar e reconhecer se tem ou não tem assíntota, se tem algum... O que você consegue dizer. E aqui tem a definição formal do que é assíntota, né? É um limite, né? A função tende a um valor máximo, ou ela pode tender a infinito ou menos infinito, ou então ela pode tender a uma expressão de uma reta. É assíntota inclinada. Aí vimos alguns exemplos, né? Exemplos fotográficos, inclusive. Essa aqui, por exemplo, é uma que tem duas assíntotas, um patamar de um lado, outro patamar de outro. Gente, eu vou pedir só um minutinho, porque tá a ventania aqui, acho que eu vou ter que encostar um pouco a janela. Só um minutinho. Já volto já. Pior que tá um calor danado, mas eu tenho que fechar, senão fica uma coisa confusa aqui. Bom, será que vou... Eu tinha pedido para retomar... Tá aí, beleza. Então, assíntotas. Exemplo arquitetônico, né? Assíntotas inclinadas. Aqui a gente discute, esse é interessante, é o limite fundamental, que é o limite da função seno de x sobre x, quando x tende a zero. A gente resolveu, né? Primeiro apresentamos essa proposição, e utilizando essa proposição, a gente tem vários exemplos resolvidos do que acontece com funções parecidas com aquela, né? E a gente resolve usando aquelas propriedades básicas de limite, né? Coloca valor em evidência, né? Outra coisa que a gente faz, que é bem interessante, é a gente fazer uma substituição de variáveis. Então, por exemplo, aqui, o seno de 2x sobre x, eu estou chamando 2x de u. Fica seno de u, né? Quando eu faço isso, o x vira u sobre 2. Então, você reescreve isso tudo aqui. Quando o x vai a zero, u vai a zero também. Ó, transforma numa situação desse tipo aqui. Aqui você tem aquela constante 2, o que está dividindo o denominador passa multiplicando aqui, numerador. E aí é só usar aquela propriedade, que o limite do produto por uma constante, tira a constante fora, multiplica o limite. Esse limite é o limite fundamental. Então, transforma aquilo tudo numa situação fácil, que dá 2. Fizemos essa, e depois a gente fez outras variantes que são mais ou menos a mesma história, né? São parecidas, né? Sempre que você tem uma situação assim, o truque é usar a mudança de variáveis chamando o argumento do seno, ou seja, aquele valor que está ali dentro do seno, você vai chamar de u. Então, aqui 5x vai valer u. Aí você substitui e tal, coloca, né? E vai fazendo. Manipulação algébrica simples. Não tem mistério aqui. Seno de 7x sobre seno de 8x, mesma história. Multiplica em cima e embaixo por um termo, eu posso fazer isso, até ficar parecido com a situação do limite fundamental. E aí usa. Esse aí é um pouco específico, esses dois aqui, né? Aí a gente foi aprendendo, vendo como é que era, né? E descobrimos que a gente conseguia meio que perceber, intuir
quanto que dava algumas situações dessas. Então, o limite de seno de 12x sobre o limite de seno de 8x, o limite de um sobre o outro, quando x tende a zero, é a mesma coisa que você fizesse a divisão dos argumentos. Então, você vai cancelar o x, 12 por 8. Então, a gente percebia isso. Ó, esse limite vai dar 1,5. 12 dividido por 8, que é 1,5. Tá. Muito bem. O mais legal dessa parte é realmente a ideia de trocar variáveis, se precisar. Né? Aí fizemos uma outra, vamos dizer, uma revisão de um outro tipo de exercício, que é aquele em que você tem uma aparente indeterminação. Você tenta resolver direto, né? Achando, beleza, né? Eu tenho uma parábola, tenho uma reta, tranquilo. Você substitui o x tendendo a 2, você coloca o x igual a 2, não vai dar certo porque vai ficar 0 sobre 0. Então, a gente vai colocar em evidência todos os termos possíveis, né? Coloca em evidência, tentando escrever do modo mais simplificado. Aqui eu já consigo cortar 4 com 2, né? Beleza, tal. Aí esse 2 está multiplicando, ele sai do limite, fica ali fora, tudo bem. Mas ainda tem um termo, que em princípio seria 0 sobre 0, e que eu posso reescrever usando aquela história do produto notável. X² menos 4 é 1 quadrado menos outro quadrado. Então fica x mais 2, x menos 2, beleza, cancela, numerador com denominador, sobra um termo bem simplesinho, e aqui eu já consigo substituir. Não pode esquecer daquele 2 que tinha saído, né? Tem que continuar usando até o final. 8, beleza. Aí fiz, no dia, a gente até fez as contas com valores de x próximos de 2, e vimos que dava isso mesmo, tranquilo. Aí falamos um pouquinho da continuidade de uma função. Aqui é mais a ideia do que é uma função contínua, né? Aquela que eu consigo graficar sem ter que tirar o lápis do papel, alguma coisa assim. Uma coisa, quando a gente fala de função descontínua, uma função é difícil, normalmente a gente não fala a função é descontínua e ponto. A função é contínua. Normalmente a gente fala assim, a função é descontínua no ponto x igual a 3. Por quê? Em outros pontos ela pode ser ótima, tranquila, né? Normalmente é um pontinho ou dois que tem problema de descontinuidade. E quando a gente fala a função é contínua, se você não falar mais nada, está subentendendo que ela é contínua para todos os valores de x. Né? Mas a descontinuidade normalmente é numa regiãozinha ali. Beleza. Aí, então, para a função ser contínua, ela tem que existir, né? Ela tem que estar definida. Aquele valor onde você está estudando tem que pertencer ao domínio. O limite tem que existir e o limite tem que ser o valor da própria função. Então, muito tranquilo isso, intuitivo. Aqui não... Será que é bom? Acho que é bom a gente olhar rapidamente esse exemplo aqui, que é um exemplo em que a função é 9 menos x ao quadrado dividido por 3 menos x, né? E essa função vale para qualquer valor de x diferente de 3. Quando o x for 3, que isso aqui ficaria uma coisa louca, ficaria um 0 sobre 0, aí a função vai adquirir um valor diferente que a gente vai determinar. E a pergunta é, qual seria esse valor para a função ser contínua? Né? Tem que ser um valor que casa com o valor dessa função aqui no limite quando x tende a 3. Então, a gente vai lá, escreve o limite da função quando x tende a 3, trabalhamos produto notável, 3 menos x, 3 menos x, simplificou. O limite da função vale 6 ali quando x tende a 3. Portanto, para que essa função seja contínua, o valor da função exatamente no ponto x igual a 3 tem que ser a mesma coisa do limite. Então, se o limite é 6, a função tem que valer 6. A gente descobre isso aqui. Beleza. O que mais? Propriedades básicas das funções contínuas, quer dizer, a soma da função contínua é contínua, a subtração também, o produto também, a divisão também, desde que o denominador não seja zero. Né?
Toda polinomial é contínua, toda função racional é contínua nos pontos do domínio, a exponencial, que a gente acabou não usando aqui, é contínua. O limite da função exponencial é só você substituir o valor também no x ali. Limite da função exponencial quando x tende a 3. Só substituir igual a 3, faz a conta, tranquilo, direto. As funções seno e cosseno são contínuas para todo o x real. E periódicas, né? Aqui a aula a nossa último tópico nosso, que é a derivada. Então vamos voltar. Só falar que a derivada é um jeito da gente calcular a inclinação da reta tangente a uma curva num certo ponto. E a tangente é aquela reta que dá a inclinação da curva. Então está aqui o desenho da tangente, né? Beleza. Aqui a definição formal, não estou preocupado, né, em passar para vocês. Mas aqui sim, essa é importante, a equação da reta tangente. Então a gente escreve assim: y menos o valor da função no ponto de interesse, igual. Aí vai entrar esse m, que é a inclinação da reta tangente, que a gente vai determinar fazendo a conta da derivada naquele ponto de interesse, e daí que multiplica x menos x1. Esse x1 é o ponto de interesse, o valor da variável, né? Beleza. Se o limite for infinito... sim, se a tangente, né, tiver inclinação infinita... o que é inclinação infinita? Isso aqui, a inclinação horizontal é zero. Isso aqui é quando a inclinação é zero. Se a inclinação é negativa, significa que você está descendo. Se a inclinação é positiva, significa que você está subindo, né, essa inclinação. Agora, se você vai aumentando cada vez mais a inclinação, no limite em que essa inclinação da tangente fica infinita, aí a reta fica vertical, né? Então, nesse caso, a reta tangente se torna simplesmente x igual a 5, x igual a 4, o valor, dependendo do caso, né, que te interessa. Quando x igual a 5, vai lá, substitui, x igual a 5, beleza. Aqui é só comentar que a gente pode utilizar essa noção de derivada para calcular a velocidade, né? Se você tem uma expressão para função, para posição, deslocamento em função do tempo, a derivada disso é a velocidade. A aceleração também você usa a derivada, aceleração instantânea. Você pega a expressão da velocidade, faz a derivada dela e você acha a aceleração. Derivada lateral, assim como limite lateral, derivada também, você pode falar em derivada lateral. Muito bem, nada demais aqui. E aqui sim, aqui entram as regras de derivação. Ou seja, a gente vai ver... Bom, constante, a derivada da constante é zero, né? Uma função constante, uma função horizontal, é aquela que não varia, não sobe nem desce, então não tem derivada. A derivada é nula. Aí vem a regra que a gente mais usa, que é a derivada da potência. A gente fez exemplos disso, podemos até fazer mais se for o caso. Vamos fazer um da lista, né? X elevado a n. A derivada é n, o expoente cai, vezes x elevado a n menos 1. Tá? Aqui está o x à quinta, que vai ficar na derivada 5, cai para frente, vezes x à quarta, que é 5 menos 1. Produto da constante por uma função, a constante pode sair e ficar multiplicando a derivada, é parecido com aquela ideia do limite. Soma de funções também, produto aqui é um pouco menos óbvio, né? Que a soma das funções vai gerar uma derivada, que é a soma das derivadas, a subtração das funções vai gerar uma derivada, que é a subtração das derivadas. Mas o produto aí é um pouquinho diferente. Você tem, suponha que você tem uma função h, que é f vezes g. Quando você fizer o produto, a derivada desse produto vai ser, aí vai ter que lembrar disso, é a derivada da primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. É como se fosse uma distributiva. E, por último, o quociente de funções, que esse é que eu queria experimentar com vocês, né? Duas funções deriváveis, né? Você determina que a função que você quer é do tipo f sobre g, uma função dividida pela outra, e aí a derivada dessa divisão de funções,
Aí tem que prestar atenção nessa. Né? Derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda. Né? Primeira que eu estou dizendo é o numerador, a segunda é o denominador. E ali embaixo é a própria função que você tinha originalmente, né? No denominador, que era no caso o g aqui, só que agora elevado ao quadrado. Né? Calcular a derivada dessa. Então, derivada eu vou simbolizar com esse sinalzinho aqui, ó, é filhinha essa linha aqui. E aí eu posso escrever tudo isso. Também eu vou fazer a derivada. Tá? Eu poderia até fazer uma coisa passo a passo, bem detalhada, mas não há necessidade, porque acho que é tranquilo. Então, aqui, ó, 6, né? Quando você faz a derivada, agora eu vou tirar esse parênteses aqui, porque agora eu vou fazer mesmo. Então, 13 está multiplicando, continua lá multiplicando. O 6, x elevado à sexta vai ficar 6x elevado à quinta. Cai o expoente, vai lá para frente, e o expoente novo fica sendo o antigo menos 1. 2x à quarta fica o 2 vezes 4 do x à quarta, e a potência fica 3 aqui. Nesse, cai o 2, e aqui fica 1, que é ele mesmo. E a derivada do 3π é 0, porque 3π é uma constante. Então, beleza. Fazendo isso... Opa. Fazendo isso, eu tenho... Agora tenho que fazer a conta. 3 vezes 6 é 78, isso? 78... 78. Aí o 2 vezes 4 vai ficar 8 aqui. E aqui 68. Só fazer os produtos, né? Pronto, tá aí a derivada, gente. Não tem nenhum mistério, né? Quando fala qual é a derivada dessa função no ponto x igual a 1, substitui e faz a conta. Né? Então, qual a inclinação dessa função, por exemplo, quando x igual a 0, nesse caso? X igual a 0, pô, você vai substituir aí, tudo vai se anular, a derivada vai valer 0. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês o último exercício dessa lista. Por que o último é legal? Porque o último é daquele tipo mais chatinho de fazer, que é o de quociente, né? Divisão de funções, é o 16 aqui. Então, eu copiei aqui embaixo, a função é 2 menos t ao quadrado dividido por t menos 2, e eu quero a derivada disso. Muito bem. Derivada. Vou usar essa expressão que eu já destaquei aqui, para ninguém duvidar do que eu estou falando. Então, essa é aquela legítima fórmula de livro e tal. Né? E eu vou usar essa para resolver a derivada. Então, vou pegar, olha, atenção aqui, a derivada do primeiro termo. O primeiro termo é o numerador, esse aqui, ó, 2 menos t ao quadrado. Então, eu vou copiar 2 menos t ao quadrado e colocar o símbolozinho de derivada ali. Eu vou ter que derivar isso aí. Vezes o segundo, que é o denominador, o t menos 2. Esse aqui não vai derivar, vai deixar ele mesmo. Tá? Menos, agora vem a função do numerador, essa aqui, sem mexer nela, só o 2 menos t ao quadrado, escreve ali, e que multiplica a derivada da função do denominador. Então, a derivada do t menos 2. Tudo isso dividido pelo denominador mesmo, só que elevado ao quadrado. Que está na fórmula, que está em azulzinho, que vocês estão vendo. Muito bem. Feito isso, eu faço as contas. Então, eu chego aqui, ó, esse termo, 2 menos t ao quadrado. 2 é constante e a derivada disso é 0. Então, eu tenho menos t ao quadrado. O 2 do quadrado vai cair para frente, vai ficar menos 2. E o t
elevado ao quadrado vai ficar um expoente menor. Se era quadrado, vai ficar 2 menos 1, vai ficar elevado a 1. Então, menos 2t, esse primeiro trecho. Que multiplica o denominador. Está lá. Menos a função mesmo do numerador, que está aqui, que multiplica agora sim a derivada do denominador. Qual que é a função do denominador? T menos 2. T menos 2, a derivada disso. Derivada de 2 é 0. Derivada de t vai ser 1. Derivada de t é 1. A derivada de x é 1, derivada de x em relação a x é 1, assim por diante. Beleza. Agora é só aquela questão de reagrupar os termos. Então, eu tenho aqui o menos 2t que vai multiplicar, eu tenho menos 2, fiz a distributiva, mesma coisa do outro lado, eu tenho um total de 4 termos, então vai ficar menos 2t ao quadrado mais 4t. E aí no segundo par, menos 2, né? E menos t ao quadrado vezes 1. Mas cuidado, hein? Muito cuidado, porque ó, tem muita gente que cai do cavalo por causa disso. Não pode esquecer do sinal na divisão, tá? Por isso que vai ser com consulta, que é para ninguém poder dizer que não avisei. Aí, beleza. 2 vezes t, 2t vezes t, menos 2t ao quadrado, tem um menos aqui que ele carrega. Menos 2t vezes menos 2, vai ficar menos com menos é mais, vai ficar 4t. Aqui, menos 2 vezes 1 é menos 2. Menos, aqui é menos vezes menos. Então, vai ficar menos com menos, né? T ao quadrado, vezes 1 t ao quadrado mesmo. Beleza, então a gente vai agrupando, simplificando. Eu percebo que eu tenho 2 termos com t ao quadrado. Um está aqui, um está no começo, outro está no final, né? Beleza. É só manipulação algébrica, gente. Tá? O menos 2 está sozinho, continua menos 2 ali no final. O mais 4t mais 4t. E aqui eu tenho menos 2t ao quadrado mais t ao quadrado e vai ficar menos t ao quadrado. Embaixo, eu estou simplesmente fazendo a abertura desse quadrado. A ideia era tentar simplificar, mas a gente não conseguiu. Né? Fica do jeito que vocês estão vendo aí. Tá? T2 menos 4t mais 4. Então, tá aí, né, a derivada. E agora, gente, por último, que eu tinha pensado em parar aqui, e aí vocês me perguntem o que vocês quiserem, mas esse era importante falar, que é a expressão da reta tangente. Então, vou resolver um da lista. Escolhi esse aqui, ó. Não, vou fazer um mais legal. Esse primeiro é muito simples. Sim, a letra E. O último exercício o último item do último exercício. F de x igual a 3x ao quadrado menos 2x menos 8. Então, cuidado que a gente precisa ver o que nós queremos fazer. Vamos lá para o enunciado. Calcule as derivadas. Em seguida, determine a expressão da reta tangente no ponto x igual a 1. Então, vai ter que substituir x igual a 1 no final. Tá? Beleza, primeira coisa, eu tenho a função, vou achar a derivada dela. Né? 3x ao quadrado vai cair o 2, multiplicando 3 vezes 2, 6. 6x, se era x ao quadrado, vai ficar x elevado a 1. Sempre vai caindo um expoente quando você faz a derivada. Então, 6x, né? O menos 2x vai ficar só menos 2. E o menos 8 é constante, derivada de C é zero. Então, está ali a derivada 6x menos 2. Agora o que eu faço? Substituo o valor que eu quero para o x. Falei que x é igual a 1. Então, 6 vezes 1 menos 2 vai dar 4. Então, calculei a inclinação da tangente a essa reta. Né? Nesse ponto específico, x igual a 1, foi o valor que eu substituí ali. Agora, eu substituo esse valor da inclinação naquela fórmula geral para a reta tangente. Tá lá, de novo coloquei aqui, copiar e colar, fica fácil de ver, né? Então, a função que eu vou usar, a expressão, perdão, é essa.
né? Eu já calculei a derivada, a inclinação, que é o m, vale 4. Y e x eu vou deixar escrito aí sozinho. Agora, o que eu preciso é substituir a função no valor x1 e o valor de x1. x1 é o ponto de interesse. O ponto de interesse no enunciado fala, calcule para x igual a 1. Então, esse x1 vale 1. É só substituir. E a função f no ponto x1, aí você vai ter que fazer a conta. F de x1 vai virar f de 1, no nosso caso. Eu pego a expressão original, vocês estão vendo aí no canto, deixa eu subir um pouquinho. Tá. Subindo, então você tem 3x ao quadrado menos 2x mais 8 e substitui o valor de x. Tá? Põe x igual a 1. Vai lá, 3 vezes 1 menos 1, substitui. Vai ficar 3 menos 2 menos 8. Isso vai dar menos 7. Tá? Então, eu descobri que menos 7, o que é menos 7? É o valor da função para aquele valor específico de x, no caso x igual a 1. Então, y menos o valor da função que eu calculei, que é menos 7, igual a inclinação da tangente, que é 4, y menos 1. Por que esse 1? Estou interessado no ponto x igual a 1. Né? Beleza. Menos com menos é mais, toma cuidado com o sinal, coloque em evidência que, na verdade, multiplica, né? Eu tenho y mais 7 igual a 4x menos 4, passo o 7 para o outro lado com o sinal de menos. Então, a reta final fica y igual a 4x menos 11, essa já é a reta tangente à curva de interesse no ponto x igual a 1. Tá?